Muito obrigado a todos que estão aí assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques e nós vamos agora ao número 34, Filosofia Instantânea. E nós vamos Google. Informação. Só existem duas coisas: energia e informação. A informação, ela é fundamental para o nosso entendimento, e a energia também é fundamental para o nosso entendimento. Quando existe uma reunião da energia e da informação, surgem todas as outras existências. Nós vamos partir como nós estamos falando aí do Google. Então, eu tenho um amigo que eu até citei ele aí nos vídeos anteriores, um vídeo anterior, é o Simon. Ele disse assim, ele é da tecnologia, ele é graduado em ciência da informação, ele é bem entendido do assunto, de linguagem, enfim, JavaScript, enfim. Então, ele me disse assim, você não pode falar assim do Google, que o Google errou e tal, porque eu falei aí do Google em um vídeo anterior aí. E o que acontece? Acontece que o que é o Google? O Google é uma ferramenta tecnológica de manipulação. Quantas ferramentas tecnológicas de manipulação existem? O Google é uma delas. É, no mínimo, a ferramenta de manipulação mais famosa. No mínimo. Então, as informações contidas no Google, essas informações, por exemplo, eu vou utilizar a cidade de Acádia, né? Eu vou utilizar o idioma acadiano. Quando eu estudei direito, eu aprendi que era Suméria, de onde surgiram as primeiras informações, de onde surgiu a cuneiforme, como que surgiu a escrita. Isso parece que até eu não lembro de ter consultado, eu acho que eu já consultei, mas tem muito tempo, no Google. Mas o idioma, eu não vou falar assim o primeiro. O idioma mais antigo que eu conheço é o acadiano. Aí tem uma história no acadiano que essa história de muitas pessoas não entendem assim o conhecimento. Então, por exemplo, epopeia. Quem não leu uma epopeia não vai conseguir entender nada em relação à epistemologia. Epistemologia é o começo. Então, Utnapishtim é o nome de um homem que ele escutou assim, olha, você vai fazer um barco
e separar um casal de cada bicho. Ele fez isso e eu vou te dar a eternidade. Aí conta nesta epopeia que os deuses são os deuses acadianos. Aí contam que disseram isso para Utnapishtim. Eu não vou lembrar que exatamente são os deuses acadianos, mas são aqueles deuses lá daquele lado. Utnapishtim construiu o barco, pôs lá cada bicho e ele ganhou a eternidade. Utnapishtim. O resto da humanidade toda se afogou em um grande dilúvio. Os ocidentais conhecem por Noé. Tem até um amigo que brinca assim, Noé da sua conta. Mas então, vamos pensar aqui. Por que o Google não narra que a história do Noé nada mais é que um plágio? Uma epopeia, e a epopeia ela é a forma que o livro religioso conta um dos elementos de formação, como que surgiu sociedade humana, aí lá atrás, não sei há quanto tempo, porque cada pessoa saiu de uma barriga. Pelo menos é o que as pessoas acreditam. E a pergunta é como surgiu a primeira barriga. Então o Google explica, o Google explica a primeira barriga com Noé. Ele não vai contar como que surgiu a primeira barriga, como ele não conta como ele não conta que existem idiomas mais antigos do que o encontrado na Suméria, como ele não conta muitas coisas. Então eu falei, se o Google está mentindo, aí as pessoas precisam de uma interpretação. Quem é o Google? Eu sou o Google de 3 pessoas. É o Wilson, o Bernardo e a Isabela. São meus 3 filhos. Eu sou o Google dos 3. Eu falo para eles o que é real. Eu falo para eles o que é verdade. Aí eu não vou explicar agora realidade nem verdade, porque eu já expliquei anteriormente. E se alguém tiver alguma dúvida, eu apenas vou resumir uma palavra. Eu vou chamar de Jesus Cristo, porque não existia no idioma do Galileu, aonde ele viveu, onde a mãe dele viveu, não existia a letra J. Então não pode o nome dele ser Jesus. É um engodo, mais um engodo. Esse não é do Google, esse é da Igreja Católica. Então, eu só tenho o poder de ser o Google de 3 pessoas, que são meus filhos. Não adianta o Google falar uma coisa se eu falar o contrário. Eles não vão acreditar.
Eles vão acreditar em mim. Eles não irão acreditar no Google. Se eu falasse, olha, o Google está mentindo, eles não vão pensar quem é o Google. Eles não vão pensar que tem aí algumas famílias que detêm o dinheiro que circula no mundo. Porque o dinheiro não, muitas pessoas não entendem. Então, é uma energia e uma informação criou esse elemento chamado dinheiro. Isso é um arquétipo também. Arquétipos são as ideias primordiais de qualquer elemento na dimensão que nós vivemos. Eu já chamei essa dimensão de X e vou manter, sendo que não é esse o nome, ou se é este o nome, aí precisaríamos de uma epistemologia para entender o nome. Então vamos facilitar essa é a dimensão X, e aqui a dimensão que fornece elementos para essa dimensão aqui, nós vamos chamar de Y. Então, na dimensão X está o que está dentro do domínio atômico da tabela. Tem uma tabela, é a tabela periódica. São 118 elementos conhecidos que formam toda essa estrutura universal, toda essa galáxia que nós conhecemos. Não significa que seja a única. Certamente existem muitas outras galáxias, como existem muitos outros seres em muitos outros lugares que pode na dimensão A, na dimensão B, na dimensão C, na dimensão D. É porque nós só conhecemos esse lugar que nós estamos, chamado universo, que tem um planeta que nós vivemos. Esse planeta está suspenso em um ar. Não tem nada segurando. Não tem uma tartaruga segurando o planeta. Então, nós temos convicção de que o Google ele tem uma origem. A mesma origem desses que ditam as regras do local, da dimensão, dentro dessa dimensão, um pedacinho chamado Terra, é comandado por pessoas, e esse comando se chama política. E o Google é uma das ferramentas de informar o que esse comando deseja que os comandados saibam. Muito obrigado a todos. Eu sou Wilson Marques, Filosofia Instantânea, número 34, Google.